Esse assunto de hoje não é um assunto antigo, não é assunto novo para quem me acompanha há tempo. Meu cérebro está bugando aqui. Eu estava assistindo uma entrevista aqui de um físico falando que o tempo não existe. Então, está tudo certo. Estava mesmo. A gente ia fazer uma interligação entre o que acontece no mundo espiritual e as coisas que acontecem aqui. Antes de mais nada, eu queria falar para vocês, perguntar para vocês: será possível que exista, baseado no que o ser humano continua a ser após a morte, quer dizer, até do que ele já poderia e faz na Terra, seria possível que o ser humano, ao morrer, fizesse uma máfia para controlar, e eu estou falando especificamente da música, a música? Vocês acreditam nessa possibilidade? É difícil entender isso? Eu não acho que seja. O homem é capaz de morrer, ou de morrer, entre aspas, enquete, e continuar sua jornada de dominação em cima da música e das mentes. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria deixar claro uma coisa. A música, ela é divina. A música ela tem uma capacidade incrível de nos conectar, tirar daqui. Eu estou até ouvindo aqui, inclusive. Ela tem a capacidade de fazer com você rapidamente o que dificilmente você consegue fazer. Às vezes você sente estado vibracional, você se emociona, você entra em sintonia com dimensões e frequências altíssimas com a música. A música é um instrumento de libertação e elevação rápida. Ela tira exatamente por isso que ela é usada para manipulação. Porque as coisas podem ser usadas para manipulação. Tudo pode ser usado para manipulação. As coisas têm bons instrumentos. Por ter esse poder, é capaz de ser usada para manipulação. Seria possível que o ser humano, após a morte, manteria esse poder sobre o homem, sobre a música? Por quê? Nos gostos musicais, você acha, vou fazer uma pergunta para você, os gostos musicais é uma questão cultural, regional e principalmente daquilo que você ouviu na infância e seus pais ouvindo. Seus pais não ouviram, eles ouvem um padrão de música, você tende a seguir, não necessariamente. Mas vai depender da forma como eles transmitem para você a imagem de pai ou não. Mas eu não tenho filho, eu tenho 2 irmãos, Patrick e André, os quais cresceram comigo. Meu pai não estava presente, o pai de Patrick também não estava, não tanto. Todos puxaram um gosto musical próximo, fora algumas vontades a mais, mas eles não são musical. Os 2 viraram programadores, os 2 são músicos. Então, nós temos, quando há uma certa interação positiva, uma certa conexão legal, mesmo não sendo pai, a imagem ficou, você tende a repetir aquilo que você admira. Pode ser que você não tenha uma base muito grande. Então, da forma como as músicas são distribuídas, existiria uma manipulação. Verifica se o áudio está bom aí, que o pessoal está com falha. Peraí, eu estou manipulando meu áudio aqui, para não falar. Espera aí que eu vou desligar aqui e ligar de novo. Vai ficar mudo, justo. Agora acho que foi. Não vão me calar. A mania da perseguição aqui, a teoria da conspiração. Agora vamos voltar. Então, é possível que exista uma manipulação espiritual. É possível que músicas sejam colocadas na nossa mente. Olha, você vai ver que interessante. Como funciona a questão das músicas? Eu sou compositor, velho. Grandes coisas, mas eu sou. Fiz músicas com estudo especificamente. Eu parei para fazer música uma vez só na vida. Não parei mais, não deveria ter continuado, mas parei porque até vi algumas coisas fora do corpo, as quais eu vou contar aqui. Nessa sentada que eu dei, 3 músicas foram sucessos e uma foi mais ou menos, mas foi gravada por outras bandas. Juliana, Tiquibom, Entrei na Roda. Então, eu sabia como me conectar com as pessoas para fazer o fiofó balançar. Eu posso dizer que eu fui perito na questão umbralina. Se eu não tomo cuidado, eu estava com um pé lá. Eu não tenho nenhum ego por isso, tá? Eu não falo isso para me vangloriar, falando de fato. E existe uma coisa que eu vou falar aqui, que é o efeito manada. Seria a possibilidade do efeito manada pegar os artistas sendo controlados e você não percebe, as músicas sendo colocadas, forçando inconscientemente as pessoas a gostarem de um padrão de música. Vocês já ouviram falar no processo psicológico do efeito manada? É tão incrível que se você tem um determinado grupo de amigos
Pode ser quem você quiser. Isso é um processo instintivo de seleção natural, de evolução cerebral. Nós crescemos na nossa evolução celular, não estou nem falando espiritual, de nossos antepassados para cá, esses milhões de anos, aprendendo a imitar a massa. Quando você faz isso, você aumenta a sua chance de sobrevivência ou não. Se a massa fizer besteira, você morre junto. Mas como a maioria consegue fazer aí para frente e para trás, você consegue fazer isso. Eu vou contar já alguns casos, inclusive do Pedide, né? Algumas coisas, vai conversar um pouco sobre isso também. Tá? Mas o que eu estou falando? As repetições, por que se usa mantra? Você já parou para pensar por que você fica repetindo? Porque o cérebro ele é dominado pela repetição. As inserções são feitas para ficarem em loop. Isso é um processo natural. Eu não sei dizer porquê, mas é assim que é. É assim que o cérebro consegue aprender. Ele repete. Só que tem algumas coisas que parecem que elas são repetitivas. Você vê que os refrões. Por que toda música vai para o refrão? Porque é um estudo de que aquilo deu certo baseado no sistema evolutivo do cérebro. Por que eu estou falando isso para vocês? O mantra, no caso, é um exemplo positivo, onde você usa a evolução cerebral para uma coisa positiva. Mas o problema é que isto foi feito para manipular. Eles conseguem entender como nós somos e nos manipulam. Os espíritos e os seres humanos, que também são espíritos encarnados. Exemplo. Tem muita coisa para falar aqui hoje, tá? Tomara que dê tempo. Diz o seguinte, no livro The Science, A Ciência da Obsessão Humana, por Daniel Levinsky, ele fala o seguinte: a repetição é a base da música e das experiências humanas. Nosso cérebro anseia por familiaridade. Ele sente prazer em familiaridade. Principalmente quando você ouve uma música que você... Nossa, você já deu entrada nela, você sai assim, que aquela música mexe com você. Ele libera a dopamina, ele libera a sensação de bem-estar, de compensação. Quando a gente ouve uma sequência repetida, é como se a música se tornasse parte da gente. Você já começa até a explicar algumas coisas. A repetição cria padrões que reforçam prazer e contento, tornam-se gravadas em nossa mente. Eu estou falando isso porque a gente precisa entender como que a música entra e domina as mentes, como é que os caras dominam a gente, como que os compositores nos dominam. Cara, é um negócio tão absurdo que outro dia eu fiquei com lepo-lepo na minha mente o dia inteiro. E outro dia também com a música do Pablo, qual é o nome dele? Vai ficar mal. Não saía da minha cabeça aquilo, velho. Não saía. Eu tentava fazer, eu passei na rua, ouvi. Vai ficar mal. Nem lembro mais, graças a Deus. Não saía, Ana Cruz, obrigado pelo carinho. E aquilo é um berro, é uma coisa repetitiva, é uma coisa estridente, que você vê que a maioria das rocks que gravam, que não necessariamente são negativas, espera aí, que mudou meu negócio, são feitas com vozes mais agudas, rocks, hard rock e tal. Porque, claro que tem outras opções, mas não só. Mas a maioria que pega, que faz você ficar forte, ficar travado na mente, é assim. Então, o processo é todo feito, o sistema ele é desenhado para usar o que faz o nosso cérebro prender. E prende. O problema é que, eu vou falar já, isso não é feito somente por causa do compositor. O compositor, ele sabe que aquilo vai ser assim. Mas da onde que vem a inspiração, se é que eu posso chamar assim, daquilo? De onde que veio? Da onde que, às vezes... Cara, na época que eu estava compondo, aconteceram algumas coisas, os espíritos me avisaram. Eu fui avisado. Aliás, acho que todos são. Todos são avisados. Só que eu sabia sair do corpo. Quer dizer, pelo menos, mais ou menos. Eu tive experiências das quais eu fiquei assustado. Eu até fiquei com medo daquilo. Foi uma forma de me parar, sei lá, foi um assédio para fazer eu não fazer mais música, porque para os dois lados. Não sei se isso foi colocado na minha mente também. Foram duas experiências que me chamaram a atenção, musicalmente falando, e que que mostraram. A primeira, eu estava fora do corpo, lúcido pra caramba, muito acordado, com um cara do meu lado, que todo de marrom. Ele era um mentor, eu só fui saber depois, disfarçado. Só que ele... Sabe um guardião, um Exu, um cara à linha de frente? As pessoas sabiam quem ele era. Sabe o cara que faz o intermédio? Tipo, tem a polícia, tem o governo, mas tem um cara que entra na comunidade e sabe-se que aquele cara trabalha, sei lá, na UBS ou trabalha em algum lugar, mas não é um X9, não é um cara errado, não vai entregar. Não...
Então, era essa a sensação desse cara. Era um cara que fazia um intermédio, mas ele não traía o movimento. Ele entrava com determinado respeito. Eu passei, cara, eu estava num lugar que era, nós descemos uma ladeira de barro, tudo de barro sujo, casas velhas para todo lado, quebrado, as casas chegavam, afundava no barro, de tão ruim que era o negócio, e moravam espíritos ali, tá? De repente nós paramos numa portaria, luxuosa, aí sim. Era um negócio enorme assim, velho. Sabe que você chega naqueles condomínios imponentes, não sei o que, tal, Castelo de Grayskull, que você fala, meu Deus, até a entrada disso aqui, eu moraria nessa entrada. Você fala, tá bom aqui para mim. Era um lugar desse, velho. Aí entramos, quando entrei, foi que eu entendi onde eu estava indo. O cara começou a falar para mim quem morava naqueles lugares. E era um condomínio, a Bahia nessa época, a música era o auge do Brasil, anos de 1998, 99. Era o auge. O Axé Music, aqueles pagode doido, o Tchan, Companhia do Pagode, isso tudo, não estou dizendo que era bom. Ser bom é outra coisa. Estou falando que era a coisa mais tocada no Brasil. De longe. E quando eu entrei no lugar, tinham casas de luxo. E ele falou para mim, as pessoas que moram aqui fizeram um acordo. São tiradas do corpo. São oferecidas a ela o sucesso, o dinheiro, a fama. Aquilo que elas buscam. Sob troca equilibrada de serão inspirados a situações que levarão as pessoas a ouvir determinados padrões de música e grafarão essas músicas. Vai ter um trabalho na... Cara, é um negócio tão profundo que é difícil de falar. Há um trabalho de distribuição da música que é feita pelo próprio sistema de umbral, que é colocado desde lá de cima. Eu não sei como é que eles fazem isso. Eu imagino que tem uma corrente espiritual hierárquica que vai fazendo esse negócio, jogando na mente das pessoas, e vai tendo um processo de efeito manada. As pessoas começam aí, você olha, você começa aí também, você não consegue controlar. Não consegue. Vai por mim. Efeito manada incontrolável. Você precisa estar inteligente, perceptivo e atenção plena para não cair no efeito manada. Porque é muito fácil você começar a querer usar uma determinada marca, é muito fácil você gostar de uma determinada coisa porque todos estão fazendo. Então você começa a ver, você entende que aquilo é melhor. Você não consegue mais pensar. Então você começa a vibrar, desejar, querer, sentir, ter prazer com aquele padrão. Você não consegue mais sair disso. Isso é nossa mente. Nossa mente é assim. Nós somos, a nossa evolução foi assim. É a seleção natural. Se entendeu-se que copiar a maioria faria com que você vivesse mais. Isso, nós evoluímos assim, no processo disso. Só que isso provavelmente é usado, porque as músicas têm refrões e vão baixando. O que os espíritos ganham com isso? Nessa troca, nesse acordo com esses caras? O controle das pessoas em determinadas faixas. Muitas dessas músicas levavam, além da felicidade, da alegria, que é uma coisa que estava estampada, mas o uso constante de bebidas, sexualidade exacerbada, no qual se via na época de algumas outras pessoas, crianças dançando com shortinhos minúsculos, tal, a questão muito forte voltada à visão da venda, que não tem nada a ver com a música. Se você parar para pensar, o que tem a ver a exposição sexual com a música? Nada. Isso foi um negócio que foi inventado, ninguém sabe quando começou e quando foi que parou. Porque a música ela era meio que feita de forma até clássica, os caras sentavam de paletó, sei lá o quê, tocavam um negócio lá, você ia assistir isso. De repente o negócio foi para um lado que você não sabe o que aconteceu, em que ponto. Eu não estou julgando, não estou reclamando, não. Eu estou falando um fato. Um fato. Não estou aqui moralismo, nada disso, até porque eu fiz música também. Estou falando de um fato. Hoje em dia, a pessoa, para fazer sucesso, a mulher, ela tem que estar meio que mostrando o corpo. Fale uma artista internacional hoje conhecida que não faz isso, que não está cantando lá de Saulo é o corpo, é a ponderação. Não necessariamente. É a liberdade da pessoa. Aí é que está o conceito de liberdade. Liberdade sua, então, é se mostrar para os outros? Isso é pensativo. É uma ideia. Será que é liberdade ou você entrou num sistema que você está aprisionado e não percebe? Onde você perdeu, na verdade, a sua liberdade, a sua intimidade. Para chamar a atenção, você tem que quase não estar ali. Claro que vai existir. Nem todas as pessoas dentro da música foram voltadas e alavadas para contratos desses lugares. Voltando ao relato. Eu continuei andando e ele
conforme ia me mostrando a casa, ele não falou para mim. Vinha na minha mente quem que morava naquela casa. Eu não lembro de muitos, mas eu sei de alguns, os quais eu não vou falar, por uma questão dupla. Primeiro que eu posso estar errado. Posso ter visto uma coisa e ter lembrado de outra, e como projetor astral Zé Cu, eu sei que isso acontece. Chama-se associação. O cérebro projeta o que está mais próximo, associa a seu conhecimento. Segundo, que se for verdade, eu vou expor uma coisa que até seria passível até de um processo. O cara falar que você fez acordo com o cão. Então, não se faz isso, é a própria questão ética, que são coisas que você vê dos outros, e como um estudante de espiritualidade, talvez um futuro médico hoje não, eu não só vou saber de muitas coisas, das quais eu não posso falar, das coisas pessoais, então essas coisas você tem que guardar. E ele comentou isso comigo, cara, eu voltei para o corpo um pouco depois dessa experiência, e voltei assustado. Significaria dizer que as pessoas que faziam um contrato com esses caras faziam sucesso mais rápido. Não quer dizer que os outros não faziam, tanto que a banda que eu toquei, ela fez o primeiro disco, deu meio certo, eu não sei dizer até onde esse processo aconteceu, a espiritualidade tirou a gente disso, ou pelo menos me tirou, ou tirou de uma possibilidade de entrada. Foi um sucesso, assim, foi a banda do carnaval, foi a música do carnaval, a banda Revelação e Música, naquele ano. Chamou atenção, tudo parou para ver o Balanço. Que banda é essa? Hoje ninguém nem sabe nem o que é. 1999. E de repente caiu de vez, foi embora. Não sei se não fecharam acordo, ou se não permitiram fechar acordo, mas esse processo é muito interessante. Todos os casos são assim? Não. Tem gente que consegue chegar com um bom espaço, sim. Às vezes faz um esforço subhumano para conseguir chegar no meio termo. Porque fazer uma boa música com a intenção de mandar uma boa mensagem, tem muita gente que faz isso. Tem gente que consegue compor pensando na espiritualidade. Com gente que consegue fazer uma música tocando as pessoas, fazendo as pessoas refletir, ou talvez encontrando o meio termo entre o popular, que é o que está aí acontecendo hoje em dia, e a coisa em si. Mas voltando, e aí eu tive uma segunda experiência, e essa foi barril. Eu lembro que eu tinha um Corsa, para você entender, eu vi até ele fora do corpo. Eu tinha um Corsa azul, e nele atrás tinha escrito assim, www.viagemastral.com, eu coloquei na época, né? Era ano de 2000, 2001, não lembro. Aí eu estava deitado de manhã na minha cama, tocou a campainha assim. Aí eu, porra, quem é, velho, uma hora dessa? Tocou de novo, eu levantei com sono, não sabia que estava fora do corpo, eu levantei fora do corpo, velho. Quando eu levantei que fui na porta, arrepiou tudo assim, eita porra, tô fora do corpo. Aí a campainha, eu desci na escada, eu morava no segundo andar, desci na escada, repare, eu abri o portão, empurrei, porta de madeira. Tinha um cara, velho, ele não entrou. Sabe aquela imagem? Obrigado, Fernanda, pelo carinho. Sabe aquela imagem do cão que só entra na sua casa se ele é convidado? Eu não sei se aquilo tinha alguma relação naquele exato momento ou se foi uma proteção dos mentores, porque sabiam que eu ia sofrer um ataque. Não sei, porque esse cara não tem ética. Aí o cara estava na minha frente, inicialmente eu só vi este cara. Aí ele estava descolado, era um cara... Ele não era uma pessoa deformada, ele era sabe o cara, chefe, enquanto todo mundo se veste de paletó, ele tá descolado, com a camisa meio assim e tal. Ó, vim aqui te fazer um negócio aí. Ó, cara, quando eu olhei pro lado, enquanto ele falava, tinha uma fila em dupla, no canto, de magos trevosos, que chama de aqueles caras com capuz, parece o Sítio, a gente não usa mais o termo mago negro. Mas eu já tomei um bloco aqui no YouTube, porque falei isso, acredite. Me chamou de racista. Racista astral. Um bloco de 3 dias, porque falei isso. Faz parte. Cantando uma música em latim. Eu não estava vendo eles, foi o mentor que fez. Ele estava em uma frequência que eu não sei como, eu não estava vendo. Quando ele estava falando, que eu olhei para o lado, eu tive a sensação que tinha alguma coisa ali. Eu entrei na frequência daqueles seres ali e comecei a ver. Aí foi a hora que ele chegou, enquanto falava para mim, apareceu na mão dele, velho, um cantor dormindo. Cara, fala um negócio desse, parece loucura. Olha a cena, que não parece verdade. Mas eu lembro dela como se fosse agora, de tão forte que ela foi. Ele balançou o cara estava dormindo na mão dele. Eu dou o que você quiser para você parar com isso. O que você quer? Assim. E falou da musicalmente para mim. Eu falei, não, nada. Aí o mentor, eu não sei se mentor, se eu com medo, eu não neguei, nem disse que sim. Falei, tal, vou ver.
com medo do cara. O cara era muito forte, velho. Era um negócio que eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu já saí com mentor por aí pelos buracos. De repente, você ser visitado pela presença de um ser desse nível, controlava seres ali do lado e um cara na mão dele, que eu fiquei com medo de falar, não, aconteceu uma coisa comigo tão forte, a sensação era muito forte. Aí eu dei um passo para trás, não saí da casa, o mentor falou, na minha mente, fica dentro da casa. Até o mentor estava preocupado comigo. O tamanho do poder de um cara desse no astral. O mentor poderia fazer nada comigo se eu caísse nos encantos do cara. Porque, cara, na hora, eu vou dizer a você o que eu senti. Você não sabe quando você está num lugar, eu não sei se alguém vai entender isso, que você sente a riqueza. Sabe quando você está, às vezes, perto de alguém que você sente a riqueza na pessoa, que a pessoa se vangloria? Isso é feio até, mas tem gente que faz isso. Não, porque eu estava no barco ontem, não sei o que eu estava... E você fica assim... Aquilo era tão forte que ele me transmitiu a imagem da riqueza, da facilidade. E aquilo não é pouco tentador, não. Aquilo é tão tentador de um jeito como se tivesse uma fortuna na sua frente no chão e você pega ou não pega. A maioria vai pegar, velho. A maioria. Não minta, não. Não minta. Porque tem gente que vai mentir agora e dizer que é superior. Só para você ter ideia da sensação. Você está na frente de R$1 milhão na rua. Não vê ninguém e pode ser seu. Você pega. Essa foi a sensação que eu tive. Essa aqui. Era de ninguém, mas podia ser meu. Não tinha dono, mas podia ser meu. Com a única... Por que eu estou falando isso? Porque a tentação de pegar é esta. É muito difícil falar não. O que a gente faz todo dia? Todos os dias. A não ser que alguém faça por você. Ou a não ser que você nasceu rico. Ou tenha seus pais, ou você trabalhou, hoje vive. Mas o que você faz ou fez a vida toda? Juntou dinheiro, trabalhou para ter um pouquinho, se é que conseguiu juntar. Todos os santos dias nós saímos da nossa casa para ganhar um pouquinho. Alguns ganham um pouco mais, mas para ganhar um pouquinho. Ou você faz um curso para poder ganhar alguma coisa lá na frente. Isso aí é a concretização de todos os seus planos num ponto só. E toda a tentação do mundo num lugar só. Por isso que os caras caem. E uma vez que você fecha acordo com esses caras, não tem o que fazer mais. Eles vão entregar a parte deles. Você vai conseguir chegar até certo ponto, você vai ter que se esforçar, mas vai ser inspirado, entre aspas, inspiração, tal. Chegará você com as sensações que você não sabe dizer quais são, músicas que você vai ter facilidade para compor. Você vai colocar essas músicas no lugar, a porta vai abrir para você nas rádios, a sua música vai tocar e vai virar chiclete na cabeça das pessoas, e você vai sentir uma satisfação de vencer. A que preço? Saulo, por que a espiritualidade superior não faz isso? Porque ela faz outras coisas. Porque os valores de conhecimento inteligente não se concentram num lugar que não existe. Aqui é efêmero. Aqui existe enquanto você... Daqui a pouco você não vai levar daqui nem um fio de cabelo seu. Nada. Então, a espiritualidade, ela concentra a riqueza no local onde, entre aspas, a riqueza, você de fato conseguirá viver dela e conviver com ela para sempre. Não num lugar que vai acabar. Esses caras conseguem chegar à riqueza no lugar onde você quer naquele momento. Só que ela fica. Essa é a riqueza que não vai. E depois tem a retorno. Aliás, o que é pior, lembra da imagem de vender a alma para o cão e só depois que morrer o diabo vem pegar a sua alma? Aquelas pessoas naquele condomínio lá, quando iam dormir, quem falou isso foi um mentor lá. Eu nem sabia que era mentor na hora, ele não parece. É tipo um cara igual a você, assim, amigo, conhecido, sei lá. Iam ser buscadas nos seus quartos. Os espíritos pegavam ela, levavam para aquele condomínio e deixavam elas dormindo lá dentro, acordado, sendo somente elevadas a pensar como eles queriam. Eram protegidas dos mentores. Cadê os mentores, Saulo, que não fazem nada? O que ele vai fazer se você aceitou? Ah, mas eu não sabia o que estava fazendo. Não, velho, entenda uma coisa. Tem uma coisa no inconsciente que não falha. Aliás, você é o seu inconsciente. Você pode estar aqui agora sorrindo e tal. A hora que alguém lhe aperta no canto que você dá o berro, aquele é você. Ali é você. Sem máscara. Você pode até ficar uma risada feliz, solta. Aquele é você. Não é você usando o superego para transformar sua personalidade em alguma outra coisa.
Você é muito mais você fora do corpo do que aqui. Porque lá você não tem negação, não existe ilusão. É você na plenitude. Ou você vai falar não, ou vai falar assim. Se você falar não, é porque você tem isso em você. Então, os mentores já não podem fazer nada sobre o respeito que se tem a uma livre escolha. E a gente entra agora numa questão comparativa que eu quero. Na questão musical, eu vou fazer um comparativo que isso não tem necessariamente nada. Tem, mas não necessariamente tem a ver com o poder de dominação das pessoas sobre as outras, do poder de acerto, o controle que você tem, o ficar preso na mão desses caras. O que está acontecendo agora, não sei se vocês estão acompanhando, do rapper famosíssimo, que não só lançava alguns artistas, e tá muitos famosíssimos, muitos, ele conhecia todo mundo, velho. Fazia algumas coisas, você não sabia o quê, tá? Fazia algumas festas em que às vezes filmava isto e você ficava nas mãos do cara, do P. Diddy. Você não conseguia sair. Era um negócio difícil. Ele tinha influência sobre pessoas famosas, sobre pessoas conhecidas, até mesmo sobre, dizem fazer aí, aconteciam algumas coisas tão pesadas que era influência até sobre algumas questões hierárquicas maiores aí. Algumas proteções assim policiais, jurídicas que eles tinham, que você tinha medo de falar com essas coisas. Então tem uma teoria da conspiração no meio desse negócio, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas isso demonstra, no comparativo, só para você entender, no comparativo tem vários casos, depois você vai ver aí. Teve vários, ó, Leonardo DiCaprio nesse meio aí, não que ele está no meio, tá? Mas está envolvido muito próximo. O Will Smith, tem bandas como Backstreet Boys, outras situações que estavam no meio disso aí, que você não sabe o que é, não sabe se eles estavam presos, se não estavam, se eram lançados, estavam nas festas. Tem o Justin Bieber, que tem uma história sobre isso. É um negócio, cara, é um negócio tão pesado, só se fala disso atualmente lá em Hollywood, tá? Nos Estados Unidos, o cara foi preso agora, dia 16 de setembro, tá? E outras coisas aí. Você tem ideia? Sabe o que foi preso? Oprah, Bill Clinton, sabe o que foi preso, o que foi encontrado dentro da casa dos caras, velho? Você sabe o que foi encontrado dentro da mansão dele, que custa 62 milhões de dólares? Óleo de bebê, de verdade. Óleo, para você ter ideia, o nível da escuridão desse negócio. Foi encontrado pela polícia, pela FBI lá a federal lá dos Estados Unidos, óleo de bebê, feito mesmo. Ver o que eu vou tentar entender o que é isso aí, tá? Para você ter ideia, por que eu estou falando disso? Porque você consegue entender que no meio de um mundo físico existe uma coisa no meio da gente que a gente não consegue ver. É para fazer o comparativo de como, se existe esse tipo de ação mesmo no físico, o que mais não está acontecendo nesse físico e o que não está acontecendo espiritualmente. O que espiritualmente não está rolando nos bastidores dessas coisas. O que aquelas pessoas... Você acha que aquilo não tem controle espiritual no meio? É difícil a gente julgar de forma tão insensata assim. Mas é difícil pensar que aquilo está tão solto assim. E era um jogo de interesse que os artistas, eles queriam estar ali, eles faziam umas festas lá chamadas Festas Brancas, roupa branca. A Anitta foi para essa festa. Se você fosse para uma festa dessa, você estava no topo do universo do que é melhor na área musical mundial. Você estava sob visão de artistas, produtores, donos de gravadoras, todo lugar. Aquilo lá trazia um glamour e uma vontade incontrolável, é muito próximo disso que a gente está falando, sobre essa questão espiritual, do quanto nós sentimos essa vontade de nos vender tão fácil. Cara, eu sei que isso é do nível de consciência atual nosso. Nós, como consciência, somos muito pequenos ainda, difícil controlar tamanha fragilidade, sendo que a gente conhece tão pouco o mundo espiritual, não tem essa força tão presente ainda dentro do nosso interior, formada através de isso. Está acontecendo, está aqui com a gente. Só que não é só. É aí que entra um processo pesado. A gente pode pensar que é só lá fora, mas aqui no Brasil tem algumas coisas também. Não é só lá fora. Nós temos aqui, só sabe isso quem é músico. O domínio das gravadoras, da indústria musical, o quanto elas exploram, isso é a mesma coisa espiritualmente. Os músicos. Você sabe quanto é que você ganhava num disco vendido? Eu sei porque eu vendi. O disco da gente saiu pela Polygram, que era a antiga Universal, uma das maiores gravadoras do mundo. Era da 92. Aí tem a Philips, a Polygram, a EMI, a Warner.
92% da vendagem do disco é da gravadora. Você ficava com 8%, que era dividido, rateado entre todos os compositores do disco e das músicas. Por exemplo, uma música tinha 3 compositores. Aquela música dividia uma parte para os 3, outra parte tal, e aqueles 8% era dividido assim. Então, assim, e mesmo assim, teve gente que ficou rico com isso. Muito, com músicas, esse cara do Tchan. Sabe aquela música? Pega tcheca, leva tcheca, bota tcheca para sambar. Eu que não falo isso com orgulho, eu peguei essa música. O compositor foi na frente da minha casa. Saulo, tem uma música aqui, você podia arranjar? Pô, até o solo ficou. Eu fiz esse solo. Esse cara, ele foi lá e falou, Saulo, se a música fazer depois, não pagou nada, não. Se a música fazer... Esse cara encheu o fiofó de dinheiro. No disco que vendeu 2 milhões de cópias do disco do Tchan. Só que tinha uma coisa chamada Advanced. A gravadora adianta para os 8% para os compositores 1 milhão, metade do que foi vendido. Então ela adianta como se tivesse vendido já 1 milhão, porque de fato já vendia. Eles já sabiam a proporção. E depois vai retornando o resto. Esse cara pegou só de cara, naquela época, uns 800 mil reais. Isso era como se fosse uns 3, 4 milhões hoje em dia. Não é rico demais, mas já mudava de vida numa coisa dessa. Isso mexe, e ele sumiu, viu? Nunca mais me procurou, para nada. Bateu lá na minha casa, fiz o processo e sumiu. Você vê, isso é uma ideia de como? Nunca mais falou comigo. É uma ideia de como funciona. O prazer de ganhar dinheiro no meio disso. Quão isso é chamativo. Cara, é muito bom, velho. As pessoas te olham. Vocês, por exemplo... Vocês, nossa, Saulo, dancei sua música. Nossa, foi você que fez Juliana? Foi. Só que eu não faço só Juliana. Tem outras músicas que ninguém conhece que nunca vai servir para nada. Eu também sou bom em cuspe à distância, ninguém me valoriza por isso. Eu também faço vídeos aqui no YouTube, eu também sou programador, sou de TI, ninguém valoriza isso. É um negócio tão incrível que as pessoas só querem saber da música. A música é um negócio incrível, velho. Isso mexe com o seu ego, destrói. Por que eu estou falando isso? Que é outra coisa que é usada pela espiritualidade, a destruição do ego do músico. Poucas pessoas conseguem lidar com dinheiro e fama. Pouquíssimas pessoas dão um show no palco da boa ação, sem usar droga, sem subir para a cabeça, sem começar a se achar super intelectual, sem começar a botar um monte de coisa assim, você passa do lado, o cara já levanta a cabeça, não quer mais... Era simples, era humilde, daqui a pouco não está mais autógrafo, não fala mais com ninguém e tal. Até a questão do autógrafo, como assim? Você ser abordado, você quer meu autógrafo? Isso destrói a personalidade humana. Quantas crianças chegaram ao sucesso na infância e tiveram a personalidade complicada? Você vai ver várias histórias aí. Várias. De crianças, inclusive algumas histórias do balão mágico, por exemplo, existem. Então, é um negócio tão difícil que também é usado como destruição de questão egóica. Não dá, você sobe para a cabeça. O ser humano, no geral, faz isso. Mas a música é mais, tá? A música tem alguma coisa que sobe. Então, o controle das gravadoras, hoje em dia, não parou. A gente pensa, as gravadoras ainda têm poder? Você sabia que o Spotify, bem como o Deezer, o YouTube Music, tudo pagam royalties para as gravadoras, a não ser que você seja um artista independente. E normalmente é assim, para você conseguir que uma gravadora dessa pegue você e você tenha prioridade na entrega, por exemplo, de um Spotify ou um lugar desse, você tem que mais ou menos conseguir chegar num lugar. Ou sua música tocar em algum lugar. Hoje, onde é que é o sucesso hoje em dia? Pensando qual é a rede social de maior sucesso hoje em dia? Sério, é o TikTok, velho. Instagram é o TikTok que tem as dancinhas. É lá. Então, para você fazer sucesso hoje como músico, obrigatoriamente você tem que conseguir uma meia saída no TikTok. Quando você faz isso, você chama a atenção da gravadora. E ela percebendo números, ela não quer saber de qualidade, com algumas exceções. Tá? Tem gravadora que sim, mas normalmente o bom músico, ele sofre muito mais. O artista que mantém princípios, existem aos montes desses aí, tá? Sofrem muito, porque esta barreira, ela tem a ver com essa questão espiritual. Essa barreira, ela tem a ver com essa questão de não vai passar aqui.
E se você quer passar aqui, você tem que vender o seu sucesso. Cara, você vai entregar 90% da sua música nas mãos da gravadora. Você fez uma coisa, você fez ela ser meio sucesso, e você fala, tome para você. É a mesma coisa que você faz com a sua alma, quando você faz esses acessos. Você fica feliz da vida porque conseguiu pegar os 8% que ela vai fazer uma mega distribuição. Cara, tem vários artistas reclamando disso desde a época dos anos 80. Se você for no YouTube, você vai ver Regina falando sobre isso. Várias pessoas, alguns não têm coragem de falar, ela teve. Procura. O Spotify não precisa de gravadora, porém, contudo, todavia, você acha que é assim, você bota sua música. Por que sua música não sai lá? Como é que você faz nome? Por que algumas são entregues e outras não? Como qualquer outro lugar. Dinheiro por trás, meu velho. As gravadoras sobre o que faz sentido. Velho, eu sou dono de um projeto. Spotify. Você faria a mesma coisa. Você é dono do Spotify. Você tem os membros premium, tem aqueles que assistem propaganda, e você tem as gravadoras que vão empurrar dinheiro para ver qual é o artista que deve chamar mais atenção. Dá uma empurradinha. É uma coisa da rádio. A rádio antigamente era assim, se você pagava ou tinha acordo com as gravadoras, Elis Regina, que eu quis falar. Eu tinha acordo com as gravadoras, você tinha mais facilidade de tocar sua música. Sua música tocava. Se a sua música tocasse 4, 5 vezes por dia, a chance de ela entrar na cabeça das pessoas era imensa. E esse processo vira uma questão financeira, mas não só. É aí que entra. Eu queria saber, e eu não sei dizer isso, até onde esses caras controlam. Porque eu estou contando a história dos compositores aqui para vocês, dos músicos, dos artistas, que venderam a sua vontade, a sua encarnação para serem famosos. E não só. Sabe lá o que vai acontecer na posterior. Eu estou querendo saber o que acontece na indústria dos donos de gravadoras. Quem é que comanda eles? Se esses caras, partindo desse princípio que vai fazer sucesso isso, se eles só deixam passar aquilo que eles querem. Então, quem controla tudo isso? De onde que vem? Como é que eles conseguem tão fortemente? Aí fala, Saulo, isso é mania de perseguição. Não, essa questão dessa máfia musical, ela acontece aqui também, onde a gente está, no físico. Tem uma máfia musical aqui. Quantas histórias não existe antigamente que você vai ver? Não, isso não é só na área musical, não. Tá na área de cinema também tem bastante.